Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, essa portanto a aula número 1, vamos fazer um exercício motivacional sobre determinantes. Então vamos a ele. Maria Luísa usou apenas notas de R$ 20 e de R$ 5 para fazer um pagamento de R$ 140. Quantas notas de cada tipo ela usou? Sabemos que no total foram 10 notas. Ou seja, ela utilizou 10 notas, algumas notas de R$ 20 e outras de R$ 5, totalizando 10 notas entre notas de 20 e de 5. E ela vai fazer um pagamento de R$ 140. Quer saber quantas notas de R$ 20 foram utilizadas e quantas notas de 5 foram utilizadas. Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar da sua forma essa solução e, na sequência, veja a forma que eu vou trabalhar utilizando o determinante. Veja só, vamos pensar que ela tenha pago esses R$ 140 com X notas de R$ 20. Então, X vai ser o número de notas de R$ 20. Muito bem. E vamos chamar Y o número de notas de R$ 5. Talvez você utilizou aí uma tentativa, para ilustrar aí essa quantidade para chegar num resultado. Sem problema, pode ser dessa forma também. Mas eu quero motivá-los aí, o cálculo de um determinante fácil também de ser resolvido, para a gente entender que realmente os determinantes podem associados aí aos sistemas lineares. Muito bem, então o sistema que a gente vai organizar vai ser esse aqui. Que a quantidade de notas de R$ 20 mais a quantidade de notas de R$ 5, que eu não sei quanto são cada uma, o total é 10. Então, pode ser que seja 0 notas de 20 e 10 notas de 5, 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, enfim. Então essa parte é a quantidade de notas. Agora vamos ao dinheiro, valor monetário. Se eu pego aqui R$ 20 e multiplico pela quantidade de notas de R$ 20, eu vou ter 20 vezes X. É muito importante a gente entender o que significa 20 vezes X. O que significa 20 vezes X? Cuidado, muitos poderiam pensar, é a quantidade de notas de 20. Não é a quantidade de notas de 20. É o valor monetário representado pelas notas de 20. Ou seja, quanto que eu tenho em dinheiro utilizando notas de 20. O resultado é 20 vezes X. Só que eu tenho que somar também 5 vezes a quantidade de notas de R$ 5, que vai ser 5 vezes Y. E aí sim esse resultado é 140. Então 5 vezes Y é o valor monetário da quantidade, valor monetário equivalente aí às notas de R$ 5. Muito bem, você pode utilizar aqui o sistema, isola, por exemplo, X e substitui embaixo, mas eu vou resolver por determinantes. Então, antes disso, vamos organizar a seguinte situação. Eu vou colocar aqui os coeficientes. Aqui é o número 1, 1 vezes X. Aqui também o número 1. Eu vou apagar aqui o 20, colocar de azul para facilitar o entendimento do cálculo do determinante. Vou colocar aqui 20. E no lugar do 5, que era vermelho, eu vou colocar azul. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou calcular agora o determinante de 3 matrizes. Então, qual vai ser a primeira matriz? A primeira matriz, eu vou chamá-la de D. E o cálculo do determinante dela vai ser o cálculo dos coeficientes. Então, veja, 1, 20 e 5. Então, eu vou calcular o determinante D, dos coeficientes. Agora eu quero calcular o dx. O que vai ser para a gente o dx? O dx vai ser, no lugar dos coeficientes dx, que era 1 e 20, nós vamos colocar 10 e 140. Então veja, aonde
tínhamos os coeficientes dx, nós vamos colocar os valores dos termos independentes aqui. E vamos copiar os coeficientes de y, que é 1 e 5. Para dy, que é também uma matriz 2 por 2, agora a gente vai fazer diferente. Para o x, a gente vai copiar os coeficientes 1 e 20. Já para y, no lugar dos coeficientes de y, nós vamos colocar os termos independentes. Ah, professor, está ficando bem complicado. Sim, é muito mais fácil você resolver o sistema, isolando, mas eu vou mostrar que mais adiante, quando a gente for trabalhar com matrizes de ordens superiores, o determinante, principalmente na discussão de sistema, os determinantes serão muito bem organizados e utilizados. A ideia do determinante é um cálculo que a gente vai fazer da seguinte forma. A gente multiplica os elementos, no caso de uma matriz 2 por 2. A gente vai identificar para matrizes de ordem superiores, mas para a matriz de ordem 2, a gente vai simplesmente multiplicar os elementos da diagonal principal, que vai ser 1 vezes 5, 5. E aí a gente vai multiplicar os elementos da diagonal secundária, 1 vezes 20 e 20. Só que para a diagonal secundária nós vamos trocar o sinal. Está dando 20, então vai ficar menos 20. E aí o resultado do determinante dos coeficientes desse sistema linear é 5 menos 20, é menos 15. Muito bem. Agora a gente vai fazer o mesmo para dx e dy. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, ou seja, 5 vezes 10, 50. E aí vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária, 1 vezes 140, só que trocaremos o sinal para menos 140. E 50 menos 140 dá menos 90. Faremos o mesmo para dy. Veja, multiplicaremos os elementos da diagonal principal, 140, menos, multiplicaremos os elementos da diagonal secundária. Cuidado, se aqui fosse negativo, a gente trocaria o sinal. Então, da diagonal principal sempre mantém o sinal, da diagonal secundária troca-se o sinal. 20 vezes 10, 200. Então, menos 200, 140 menos 200, menos 60. Para finalizar, a gente agora vai achar o valor de x e o valor de y. E como calcular o valor de x? O valor de x vai ser dado pelo valor do determinante dx dividido por d. O valor de y vai ser dy dividido por d. Sempre vou buscar dx por d, depois para y, dy por d. Nesse caso, dx menos 90 sobre d menos 15. Se eu dividir menos 90 por menos 15, sinal aqui menos com menos dá mais, 90 por 15, 6. dy menos 60 sobre d, que é menos 15. O valor continua positivo, 60 por 15, 4. Significa que eu vou utilizar x, 6, ou seja, serão 6 notas de R$20 e, obviamente, 4 notas de R$5. Essa é a nossa resposta. X igual a 6 e y igual a 4. Você poderia pensar também num outro método que é por tentativa. Veja só, o exercício já está resolvido, mas gostaria de propor a seguinte situação. Pode ser que o x seja 0 e o y seja 10. Pode ser 1 e 9, porque a quantidade da soma das notas sempre tem que ser 10. Pode ser 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, 5 e 5, 6 e 4
7 e 3, 8 e 2, 9 e 1, 10 e 0. Veja que com essas configurações a gente consegue calcular de fato o valor monetário. E o que der 140 é o resultado. Nós já sabemos pela resolução que o resultado é 6 e 4. Mas se você listar todas as possibilidades, 0 notas de 20, então dá 0. 10 notas de 5, 50. Então é bem mais do que isso, porque tem que dar 140. Uma nota de 20, 9 vezes 5, 45. Mais a nota de 20, 65. Vocês vão notar que o resultado aqui vai aumentar, mas para chegar em 140, 6 vezes 20, 120. Então, 120 aqui. E 4 vezes 5, 20. 120 mais 120, desculpa, 120 mais 20, 140. Então, aqui nós temos o resultado para esse exercício. Então, a nossa resposta são 6 notas de R$20 e 4 notas de R$5. Sugiro que você também possa utilizar para resolução desse exercício sistemas lineares, né? Você pode também resolver o mesmo sistema que a gente montou, isolando x ou resolvendo pela adição, que vai ser também as nossas próximas aulas, a gente vai estudar sistemas lineares. Então, determinante foi utilizado, obviamente a gente não precisaria resolver sistema por determinante, mas é uma aplicação que a gente vai ver mais adiante, ok? Espero, portanto, ter contribuído. No nosso próximo encontro vamos, de fato, começar o cálculo do determinante e algumas de suas características. Um forte abraço a todos. Aguardo vocês num próximo encontro.